Na vasta mansão dos Vasconcelos, o jardineiro Pedro nunca imaginou que um simples colar em forma de lua pudesse ser o ponto de partida para desvendar um passado sombrio e marcado por mistérios. Quando Arthur, o milionário, avista o objeto familiar pendurado no pescoço do jovem, a dúvida começa a corroer sua mente. Será possível que o destino tenha trazido seu filho perdido de volta? Prepare-se para uma jornada de revelações e emoções que mudarão para sempre a vida de todos os envolvidos. E antes de mergulharmos nessa história incrível, já se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. A mansão de Arthur Vasconcelos se erguia com sua imponência modernista em uma colina isolada. Cercada por montanhas e vales, a propriedade exibia uma beleza fria e minimalista, como se ecoasse o próprio vazio da vida de seu dono. As paredes de vidro refletiam o céu nublado e as árvores altas ao redor, ocultando o interior luxuoso e cuidadosamente organizado. A modernidade da mansão contrastava com os elementos naturais ao redor. Um imenso jardim paisagístico se estendia pela propriedade, dividido em seções temáticas que incluíam um labirinto de sebes, um jardim japonês e uma estufa de plantas raras. Arthur exigia perfeição em todos os aspectos, especialmente nos jardins, que simbolizavam seu desejo de controle sobre a vida. A rotina na mansão era marcada por uma ordem quase obsessiva, onde cada folha, cada flor, cada galho precisava estar em seu devido lugar. Do interior da casa, os amplos janelões permitiam que ele observasse os jardins a qualquer momento, como se estivesse supervisionando sua pequena extensão do mundo. No entanto, a mansão emanava uma aura de tristeza. As paredes brancas e o design impecável eram apenas uma fachada para a solidão que ecoava pelos corredores silenciosos e pelos vastos jardins externos. Era final de outono, e as folhas douradas cobriam o solo dos jardins com uma beleza melancólica. O clima frio e úmido pairava no ar, reforçando a sensação de distanciamento e solidão que cercava Arthur e sua esposa, Laura. Eles viviam isolados do resto do mundo, confinados em sua bolha de luxo e dor. Os dias eram curtos, e as tardes se preenchiam com um crepúsculo antecipado que banhava a mansão em tons de laranja e dourado, apenas para desaparecer em uma escuridão profunda. Este era o cenário perfeito para o início de uma história marcada por traumas e mistérios não resolvidos. Arthur Vasconcelos, um homem de 48 anos, era uma presença austera e imponente. Dono de uma empresa próspera, ele vestia sempre ternos bem alinhados e mantinha um olhar sério, quase impenetrável. No entanto, por trás de sua fachada rígida, Arthur carregava a dor de uma perda irreparável. Há 10 anos, seu filho havia desaparecido sem deixar rastros, um evento que moldou sua vida e sua personalidade desde então. Ele tornou-se obcecado por manter o controle sobre tudo ao seu redor, incluindo os jardins da mansão, um espaço que ele mesmo costumava cuidar antes de contratar um jardineiro. Pedro Moreira, de 24 anos, era o oposto. Jovem e cheio de esperança, ele buscava um lugar ao qual pudesse pertencer. Tinha passado toda a sua infância em um orfanato, onde a única lembrança de sua origem era um colar em forma de lua que ele carregava consigo. Encontrou trabalho como jardineiro na propriedade de Arthur, vendo ali uma oportunidade de recomeçar. Para ele, cuidar do jardim era mais do que um emprego, era uma forma de se conectar com algo maior, uma tentativa de plantar raízes em um mundo onde sempre se sentirá deslocado. Pedro era dedicado, reservado, e via nos jardins uma chance de criar algo belo e organizado, uma maneira de dar sentido à própria vida. A rotina na mansão de Arthur era previsível. Ele passava os dias em seu escritório, envolvido em negócios, enquanto Laura cuidava da casa e evitava falar sobre o passado. Pedro, por sua vez, passava horas no jardim, podando, plantando e cuidando das flores. Havia uma certa paz em seu trabalho, mesmo quando sentia os olhares de Arthur atravessando as janelas. O relacionamento entre eles era formal, quase distante. Arthur não costumava interagir com os empregados além do mínimo necessário. Apesar disso, Pedro conseguia sentir a carga emocional que pairava sobre a mansão. O silêncio nos corredores, os cômodos vazios, e a meticulosa organização dos jardins pareciam contar uma história que ele não conseguia compreender completamente. Laura, ao contrário de Arthur, era mais amigável e observadora. Ela muitas vezes aparecia nos jardins, trazendo uma xícara de chá ou trocando algumas palavras gentis com Pedro. Havia algo em seu olhar que parecia querer dizer mais,
como se ela buscasse uma conexão que as circunstâncias a impediam de fazer. Pedro, por sua vez, sentia-se grato pelo trabalho, mas também curioso. Os jardins eram como um refúgio para ele, um lugar onde podia expressar sua criatividade e tentar esquecer a solidão que sentia desde a infância. Contudo, a presença constante de Arthur o mantinha em alerta. Havia uma tensão não dita entre os dois, uma espécie de guerra silenciosa onde o jardineiro lutava para provar seu valor e o patrão lutava contra demônios internos que Pedro desconhecia. Antônio Souza, o mordomo da mansão, tinha 55 anos e uma postura rígida. Seu rosto marcado pelo tempo e suas roupas sempre impecáveis faziam dele uma figura imponente temida pelos outros empregados. Ele representava a autoridade e o rigor que Arthur impunha na propriedade. Desde o primeiro dia, Antônio deixará claro para Pedro que ele deveria se adequar aos padrões elevados da casa, criticando-o constantemente, mesmo quando o trabalho estava impecável. Seu comportamento, movido por um ressentimento profundo, era fruto de uma carreira frustrada. Havia sonhado em ocupar um cargo mais relevante na empresa de Arthur, mas fora rejeitado. Laura Vasconcelos, com 45 anos, era uma mulher de olhar triste, mas gentil. Embora mantivesse uma postura serena e educada, carregava no peito a esperança e a dor pela perda do filho. Ela observava Pedro com uma mistura de curiosidade e carinho, como se sentisse algo nele que ainda não conseguia explicar. Diferente de Antônio, Laura nunca criticava o trabalho de Pedro, mas, ao contrário, tentava incentivá-lo de forma sutil, acreditando que ele estava na mansão por um motivo maior do que apenas cuidar dos jardins. Os dias passavam lentamente na mansão, cada um marcado pela mesma rotina, até que Arthur começou a notar algo diferente em Pedro. Em momentos ocasionais, enquanto cuidava dos jardins, Pedro mexia em um colar em forma de lua que carregava no pescoço, parecendo buscar conforto em seu toque. Aquilo chamou a atenção de Arthur, despertando uma memória que ele havia reprimido há anos. Seu filho desaparecido também tinha um colar igual àquele, um presente especial que ele mesmo havia escolhido. Arthur não conseguia afastar a sensação de que o jovem jardineiro poderia estar ligado ao seu passado de alguma forma. Ele começava a se aproximar dos jardins cada vez mais, observando Pedro de longe, enquanto seu coração pulsava com uma mistura de esperança e medo. Embora tentasse se convencer de que era impossível, um pensamento persistente começou a se formar em sua mente: e se Pedro fosse, de alguma maneira, seu filho perdido? Essa ideia, mesmo parecendo insana, começou a minar seu autocontrole, levando-o a revisitar sentimentos que ele havia enterrado no fundo de sua alma. No entanto, Arthur sabia que permitir que essa suspeita crescesse traria riscos. Sua razão e instinto paternal estavam em conflito, e essa batalha interna passou a permear seu cotidiano. O ponto de virada ocorreu em uma tarde cinzenta, com as folhas douradas do outono se espalhando pelo chão do jardim. Arthur caminhava pelos corredores da mansão quando viu Pedro trabalhando em uma das sebes próximas à entrada. Algo compelira a se aproximar naquele dia, como se forças invisíveis o empurrassem em direção ao jardineiro. Pedro estava concentrado em podar os arbustos, o rosto levemente suado pelo esforço. Arthur observou por um momento, seus olhos fixos no colar pendurado no pescoço do rapaz. Então, quase sem perceber, suas pernas o levaram para mais perto. Quando Pedro levantou os olhos e notou a presença do patrão, ficou imediatamente em alerta. Esse colar, começou Arthur, tentando manter um tom controlado, mas sentindo o coração disparar no peito. Pedro tocou o objeto com os dedos, surpresa e confusão passando por seu rosto. É tudo que eu tenho do meu passado, respondeu Pedro com simplicidade. Fui encontrado com ele quando era criança. Não sei de onde veio. As palavras do jovem caíram como um trovão nos ouvidos de Arthur. A realidade parecia distorcer ao seu redor enquanto ele processava o que ouvirá. O colar, aquele símbolo tão pequeno, havia desencadeado uma tempestade de emoções. A dúvida começou a se transformar em uma suspeita real. Sentia-se paralisado por um medo que o impedia de dar um passo adiante e investigar a fundo. Arthur se afastou com um aceno curto, tentando manter a compostura enquanto voltava para dentro da casa. No fundo, sabia que aquilo marcava o início de uma jornada que não poderia mais evitar.
O encontro havia acendido um fogo de esperança dentro dele, ao mesmo tempo que despertava um medo paralisante. Naquele momento, a vida na mansão começava a se transformar, e Pedro, mesmo sem perceber, se tornava o centro de uma trama muito maior do que poderia imaginar. A mansão Vasconcelos era um microcosmo de um mundo à parte. Embora cercada pela vastidão natural das montanhas e dos jardins, estava inserida em uma bolha de luxo e reclusão. Arthur e Laura viviam afastados das interações sociais comuns, limitando-se a conviver com os poucos funcionários e com o ambiente rigorosamente organizado da propriedade. Aquela era uma escolha deliberada de Arthur, um reflexo da dor e da necessidade de controle que ele carregava desde o desaparecimento do filho. No entanto, do lado de fora, a vida continuava. A cidade mais próxima, um subúrbio sofisticado, contrastava com a atmosfera da mansão. Ali, os moradores desfrutavam de um estilo de vida aparentemente despreocupado, com ruas arborizadas, cafés elegantes e pessoas que levavam suas rotinas diárias em meio à movimentação tranquila. Naquele mundo, Arthur era uma figura respeitada e temida. Sua empresa prosperava, e mesmo com a distância que mantinha, sua influência era inegável. Ele era conhecido por ser um homem discreto, porém implacável nos negócios. Pedro, por outro lado, vinha de um universo completamente diferente. Crescerá em um orfanato na periferia, longe do brilho e da sofisticação do subúrbio. Não tinha sobrenome conhecido, nem origem para reivindicar. Sua chegada à mansão como jardineiro foi como adentrar um mundo desconhecido, onde cada detalhe e cada regra pareciam projetados para manter uma barreira invisível entre ele e os donos do lugar. Os outros empregados da mansão, incluindo Antônio, o mordomo, também eram peças do mesmo mecanismo rígido. Eles mantinham uma ordem silenciosa, raramente quebrada por conversas ou risos. Antônio exercia uma influência notável sobre os outros empregados. Ele era o guardião das regras não ditas da mansão, aquele que lembrava a todos que estavam ali apenas para servir, jamais para pertencer. Por essa razão, a presença de Pedro incomodava Antônio desde o início. Ele não entendia por que o rapaz conseguia lidar com os jardins da mansão de uma forma tão intuitiva, como se tivesse nascido para aquele lugar. As críticas constantes que Antônio direcionava a Pedro não eram apenas sobre o trabalho do jardineiro, mas uma tentativa de reafirmar a hierarquia que ele acreditava estar sendo ameaçada. Laura observava tudo isso de uma perspectiva diferente. Ela transitava entre o universo rígido da mansão e a sensibilidade de sua própria natureza. Diferente de Arthur, Laura nutria certa esperança de que algo poderia preencher o vazio deixado pela ausência do filho. Embora ainda fosse uma mulher marcada pela dor, ela mantinha uma chama de otimismo, e a chegada de Pedro despertou nela uma curiosidade quase maternal. Havia algo naquele jovem que a fazia sentir um calor que há muito tempo não experimentava. Nas conversas esporádicas que tinha com Pedro, Laura procurava entendê-lo melhor. Perguntava sobre seu passado, sobre o orfanato onde crescerá, sobre seus sonhos e ambições. Pedro, no entanto, permanecia discreto, compartilhando apenas o suficiente para responder sem se expor demais. Ele sentia que a mansão era um lugar onde os segredos se acumulavam como as folhas de outono no chão, e instintivamente sabia que deveria pisar com cautela. A mansão, em si, era um reflexo do mundo que Arthur tentava preservar. Cada canto do jardim, cada peça de mobília e cada objeto dentro da casa tinha um lugar específico. Tudo ali servia para criar uma sensação de ordem e controle, a mesma que Arthur buscava em sua vida pessoal. Entretanto, a presença de Pedro, com seu jeito simples e autêntico, introduzia uma nova dinâmica àquele ambiente. Aos poucos, ele se tornava mais do que um mero empregado, ele era o elemento que começava a deslocar as peças do equilíbrio meticuloso que Arthur havia construído. O vento frio do final do outono soprava através dos jardins, espalhando folhas secas pelo chão. Pedro estava podando algumas árvores do lado esquerdo da mansão, onde as paredes de vidro permitiam que os moradores acompanhassem seu trabalho. Ele mantinha a cabeça baixa, focado no corte preciso de cada galho, seus pensamentos vagando enquanto mexia inconscientemente no colar em forma de lua que pendia de seu pescoço. O metal frio contra sua pele sempre lhe dava uma estranha sensação de conforto, um lembrete de que tinha algo, mesmo que fosse apenas um pequeno pedaço de seu passado. Dentro da mansão,
Arthur observava a cena do alto da escadaria. Desde o dia em que havia notado o colar no pescoço de Pedro, sentia uma inquietação constante crescendo dentro de si. Era como se um fantasma do passado tivesse voltado para assombrá-lo, mas, desta vez, com uma promessa velada de respostas. Por dias ele lutou contra a vontade de confrontar o jovem jardineiro, hesitante em abrir a ferida que havia tentado cicatrizar ao longo dos anos. Porém, naquele dia, algo nele mudou. Movido por um impulso que não conseguia controlar, Arthur desceu as escadas e atravessou a porta de vidro que dava para o jardim. A cada passo que dava em direção a Pedro, sentia o coração bater mais rápido. Quando finalmente chegou perto o suficiente, o jardineiro ergueu os olhos, claramente surpreso com a presença inesperada de seu patrão ali. Pedro, Arthur começou, sua voz seca e carregada de tensão. O jardineiro parou o que estava fazendo e ficou em silêncio, aguardando que Arthur continuasse. Esse colar que você usa, e onde o conseguiu? Pedro olhou para Arthur por um momento, tentando decifrar o que ele queria dizer com aquela pergunta. Lançou um olhar instintivo ao colar e suspirou antes de responder. Eu sempre tive este colar. Fui encontrado com ele quando era criança, no orfanato, respondeu, seu tom de voz baixo, mas carregado de sinceridade. É a única coisa que sei sobre meu passado. As palavras de Pedro penetraram Arthur como uma lâmina. Ele sentiu o mundo girar por um instante, uma onda de memórias varrendo sua mente. A imagem do filho desaparecido, usando um colar idêntico àquele, tomou conta de seus pensamentos. A lembrança do dia em que seu filho sumiu voltou como um flash, trazendo à tona a angústia que ele havia enterrado. O silêncio entre os dois homens tornou-se pesado, quase palpável, enquanto Arthur processava o que acabará de ouvir. Pedro começou a se sentir desconfortável sob o olhar fixo de Arthur. O silêncio e a tensão do momento fizeram questionar se havia falado demais. Ele não entendia por que o colar interessava tanto a Arthur, mas podia ver a mudança em sua expressão, algo entre dor e choque. Sem saber o que mais dizer, permaneceu quieto, esperando pela reação do patrão. Arthur finalmente encontrou forças para falar, sua voz soando estranhamente distante. Entendo. É um objeto importante, então murmurou, tentando esconder a emoção que ameaçava transbordar. Ele deu um passo para trás, como se quisesse se distanciar do que acabará de ouvir, do que acabará de sentir. Continue com seu trabalho, Pedro. Desculpe por interromper. Com isso, Arthur se virou e caminhou de volta para a mansão, o coração batendo como um tambor desgovernado. A mente dele estava um caos, uma mistura de esperança, medo e uma centelha de loucura que ele não conseguia ignorar. Dentro da casa, Laura, que observava a cena de longe, percebeu que algo estava errado. Arthur estava prestes a começar uma jornada pela qual nem ele, nem Pedro, estavam preparados. Enquanto Pedro voltava ao seu trabalho, seu coração também acelerava, um pressentimento de que aquele breve encontro não seria esquecido tão cedo. O que ele não sabia era que acabará de desencadear uma série de eventos que mudariam completamente a dinâmica dentro da mansão. O vento continuou a soprar, balançando as folhas das árvores, como se o próprio jardim pressentisse que algo profundo e inescapável estava prestes a acontecer. A rotina na mansão Vasconcelos parecia seguir normalmente após o estranho encontro no jardim, mas uma tensão invisível se instalou no ar. Arthur, embora tentasse retomar seu comportamento frio e calculista, não conseguia afastar da mente as palavras de Pedro. Seus olhos sempre acabavam encontrando o jovem jardineiro enquanto ele trabalhava, e cada vez que o fazia, o colar em forma de lua se destacava, brilhando sob a luz do sol, como uma provocação silenciosa. Os outros funcionários da mansão também começaram a notar a mudança no ambiente. Antônio, o mordomo, observava com um misto de curiosidade e desconforto o interesse crescente de Arthur por Pedro. Ele não compreendia a atenção que o patrão estava dando ao jardineiro, e isso o deixava ainda mais enciumado. Antônio era do tipo que acreditava na ordem e nas hierarquias bem definidas. Para ele, Pedro era um empregado, nada mais, e a intromissão dele na vida dos donos da casa era inaceitável. Os comentários e críticas de Antônio tornaram-se ainda mais frequentes. Você deveria prestar mais atenção quando corta as sebes, Pedro.
Isso aqui precisa de perfeição, dizia ele, sempre com uma nota de desdém na voz. Pedro, por sua vez, ouvia em silêncio, tentando manter a calma. Sabia que não adiantava discutir com o mordomo e que, para se manter na mansão, precisava suportar os comentários maldosos. Apesar das provocações, Pedro continuava realizando seu trabalho com dedicação. Ele passava longas horas cuidando dos diferentes setores do jardim, desde a estufa até o labirinto de sebes. Os outros empregados da casa, que haviam inicialmente ficado indiferentes ao jovem, passaram a admirá-lo pela paciência e resiliência. Uma manhã, enquanto ele trabalhava na estufa de plantas exóticas, uma das empregadas, Rosa, se aproximou com um sorriso tímido. "Você realmente gosta disso, não é?" perguntou ela, observando enquanto ele regava uma orquídea rara. Pedro sorriu em resposta. "Sim, acho que sim. Há algo de tranquilizador em cuidar dessas plantas. Elas só precisam de um pouco de atenção para florescer." A resposta fez Rosa rir. "Talvez você devesse cuidar da gente também", brincou ela, quebrando um pouco da tensão que vinha se acumulando na mansão. Essa interação trouxe um pouco de leveza ao ambiente, e, por alguns momentos, Pedro conseguiu relaxar e se sentir mais à vontade. No entanto, mesmo enquanto tentava se adaptar à vida na mansão, não podia deixar de sentir que havia uma tempestade se formando ao seu redor. O olhar constante de Arthur sobre ele, o comportamento crítico de Antônio e até o interesse amigável de Laura, tudo parecia convergir para algo que ele não compreendia completamente. Enquanto isso, Arthur passava por uma escalada interna de emoções. Começou a passar mais tempo nos jardins, sob o pretexto de supervisionar o trabalho de Pedro, mas na verdade, ele procurava respostas para a inquietação que o consumia. Em uma tarde, ele se aproximou do jovem enquanto Pedro estava parando a grama ao lado do labirinto. "Você tem feito um bom trabalho, Pedro", disse Arthur de forma abrupta, surpreendendo o jardineiro. Os jardins nunca estiveram tão bem cuidados. Pedro olhou para ele, surpreso com o elogio. "Obrigado, Sr. Vasconcelos", respondeu, tentando esconder sua confusão. Arthur assentiu e ficou em silêncio por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas então se virou e se afastou, deixando Pedro sozinho com suas ferramentas e pensamentos. À medida que as semanas passavam, a presença de Arthur no jardim tornou-se cada vez mais constante. Ele frequentemente fazia perguntas sobre o trabalho de Pedro, às vezes se envolvendo nas tarefas menores, como arrancar ervas daninhas ou regar as plantas na estufa. O patrão, que antes era distante e inacessível, parecia estar tentando se aproximar do jardineiro, mas de uma maneira hesitante, como se estivesse explorando um território desconhecido. Pedro não sabia como lidar com essa mudança. Embora sentisse um certo desconforto com a atenção repentina, também percebia algo de genuíno na maneira como Arthur olhava para ele. Era um olhar diferente do que estava acostumado a receber dos outros patrões para quem já havia trabalhado. Havia ali uma mistura de tristeza, esperança e uma curiosidade contida, como se Arthur estivesse tentando encontrar algo em Pedro que ele mesmo não conseguia definir. A única pessoa que parecia compreender a estranha conexão entre os dois era Laura. Ela começou a observar as interações entre Arthur e Pedro com um olhar atento e carinhoso. Diferente de Arthur, ela se aproximou de Pedro com mais facilidade, fazendo perguntas sobre sua vida, seu trabalho e seu passado. "Então, você cresceu em um orfanato", disse ela em uma tarde, enquanto ele estava podando uma pequena árvore. Pedro assentiu, focando-se na tarefa à sua frente. "Sim. Não sei muito sobre minha origem, para ser honesto. Só sei que fui deixado com esse colar", comentou, segurando o pequeno pingente em forma de lua entre os dedos. Laura o observou por um momento antes de responder. "É um colar bonito. Deve ser importante para você", disse com um sorriso suave. Pedro olhou para ela, seus olhos refletindo uma profundidade de sentimentos que ele raramente expressava. "É tudo que tenho do meu passado", admitiu ele. "Às vezes, sinto que, de alguma forma, ele me liga a algo ou alguém que perdi." As palavras de Pedro ecoaram no coração de Laura. Ela reconheceu a dor na voz dele, pois era a mesma dor que ela e Arthur carregavam todos os dias.
Naquela tarde, enquanto observava Pedro se afastar para continuar seu trabalho, Laura sentiu uma onda de esperança e medo. A ideia de que o jovem pudesse ser seu filho desaparecido preenchia sua mente com pensamentos conflituosos. Arthur, por sua vez, estava lutando contra seus próprios demônios. Ele passava noites em claro, revivendo memórias do passado, enquanto olhava para o colar em forma de lua que via no pescoço de Pedro. A semelhança era dolorosa demais para ser uma simples coincidência, mas ele sabia que precisava de provas antes de seguir seus instintos. No entanto, cada vez que tentava racionalizar a situação, seu coração lhe dizia que havia algo mais. Uma noite, enquanto estava sentado em seu escritório, com uma taça de vinho na mão, Arthur finalmente cedeu à força de seus sentimentos. Ele pegou o telefone e ligou para um detetive particular em quem confiava. "Preciso que investigue alguém para mim", disse, sua voz firme, mas com um tom de angústia. "Um jovem chamado Pedro Moreira. Quero saber de onde ele veio, quem ele realmente é." Ao desligar o telefone, Arthur se encostou na cadeira, sentindo o peso do que havia acabado de fazer. Ele sabia que, a partir daquele momento, as coisas não poderiam voltar a ser como antes. Havia cruzado um limite e estava se preparando para mergulhar em um mistério que poderia mudar a vida de todos na mansão. No entanto, enquanto Arthur se armava para buscar respostas, Pedro continuava a viver seus dias com uma sensação crescente de desconforto. Ele não sabia que estava sendo investigado, mas podia sentir que algo estava mudando. Os olhares de Arthur tornavam-se cada vez mais intensos, as conversas com Laura mais profundas, e até mesmo os funcionários pareciam agir de forma diferente. Pedro estava no centro de uma tempestade emocional que ele mal conseguia entender, mas sabia que estava prestes a ser arrastado para um turbilhão de eventos que mudariam tudo o que ele conhecia. Os dias seguintes à decisão de Arthur de contratar um detetive particular foram cheios de expectativa e tensão na mansão. Arthur tentava agir normalmente, mas a ansiedade era evidente em seu comportamento. Ele passava horas em seu escritório, fingindo trabalhar, mas a maior parte do tempo se encontrava perdido em pensamentos. Laura, que há muito tempo conhecia cada expressão do marido, percebeu a mudança. Ela suspeitava que Arthur estava tomando alguma atitude em relação ao que vinha sentindo, mas optou por não pressioná-lo, esperando o momento certo para confrontá-lo. Enquanto isso, Pedro continuava com sua rotina de jardinagem, mas a atmosfera da mansão parecia diferente. Ele notou que os olhares de Arthur e Laura sobre ele estavam cada vez mais frequentes e intensos. O jovem jardineiro não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas uma sensação de inquietação o acompanhava. Naqueles dias, ele começou a questionar seu lugar ali, sentindo que havia algo que lhe escapava. Antônio, o mordomo, também notou as mudanças no ar e, movido por seu ressentimento crescente, decidiu intensificar seu próprio jogo. Antônio já havia criado uma antipatia por Pedro desde o primeiro dia, mas agora a situação era ainda pior. Ele via o crescente interesse de Arthur no jovem como uma ameaça à ordem da casa. Para Antônio, a mansão Vasconcelos funcionava sob regras rígidas, e um jardineiro que se tornasse importante demais colocava essa ordem em risco. Com isso em mente, ele começou a buscar formas de minar a reputação de Pedro, tanto dentro da mansão quanto na empresa de Arthur. O mordomo aproveitava cada pequena falha que Pedro cometia nos jardins para criticá-lo em voz alta, sempre na frente de outros funcionários. Em uma manhã, enquanto Pedro estava podando os arbustos próximos à entrada, Antônio se aproximou com um olhar desaprovador. "Você acha que isso é o melhor que pode fazer? Essas sebes estão uma bagunça", disse ele, apontando para um pequeno galho fora do lugar. Pedro olhou para Antônio, tentando manter a calma. "Estou terminando aqui, depois arrumo os detalhes", respondeu, tentando ignorar a provocação. Mas Antônio não se deu por satisfeito. "É isso que você chama de dedicação? É por isso que a mansão precisa de alguém melhor preparado, não de um amador." Os comentários de Antônio, antes ignorados, começaram a pesar mais para Pedro. Ele sabia que algo estava acontecendo na mansão, mas não conseguia entender o que. Os olhares de Arthur e Laura, a presença constante do mordomo e a tensão crescente estavam tornando seus dias cada vez mais difíceis. Mesmo assim, ele se recusava a desistir do emprego.
Havia algo naquele lugar que o atraía, uma conexão que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Enquanto o conflito se intensificava na superfície, nos bastidores, o detetive contratado por Arthur avançava em sua investigação. Ele visitou o orfanato onde Pedro havia crescido, conversou com antigos cuidadores e buscou registros sobre o dia em que o jovem fora encontrado. As informações que ele coletava começavam a traçar um quadro perturbadoramente familiar. Cada novo detalhe parecia apontar para uma conexão inegável com o passado de Arthur e Laura. Arthur aguardava ansiosamente pelos relatórios do detetive, seus nervos à flor da pele. Em uma das noites, após um jantar tenso na mansão, ele recebeu um telefonema. Era o detetive, e sua voz parecia carregada de uma gravidade que fez o coração de Arthur acelerar. Senhor Vasconcelos, começou o detetive, encontrei algo que acho que o senhor precisa ver. Há documentos e relatos que coincidem com a época em que seu filho desapareceu. Eu recomendaria uma reunião para discutirmos os detalhes. Arthur desligou o telefone com as mãos trêmulas. O momento da verdade se aproximava, e ele sentia uma mistura de esperança e terror. Laura entrou no escritório naquele instante, notando a expressão tensa no rosto do marido. Arthur, o que está acontecendo? Perguntou, com uma voz calma, mas preocupada. Ele olhou para ela por um longo momento, sabendo que não poderia mais esconder o que estava acontecendo. Eu mandei investigar o passado de Pedro, confessou, seu tom carregado de emoção. Precisamos saber se ele é nosso filho. Laura ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Uma parte dela já havia imaginado que Arthur estava fazendo algo do tipo, mas ouvir a confirmação a fez sentir uma onda de choque e esperança. E o que você descobriu? Perguntou, a voz vacilando. Eu não sei ainda, respondeu Arthur, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Mas o detetive encontrou algumas pistas. Precisamos esperar mais um pouco para termos certeza. O casal se sentou em silêncio por alguns minutos, lado a lado, processando o peso daquela possibilidade. Ambos sabiam que aquela investigação poderia mudar suas vidas para sempre, de uma maneira que eles mal podiam prever. Se Pedro fosse realmente seu filho desaparecido, tudo o que construíram nos últimos anos seria transformado em um novo começo. No entanto, a incerteza os consumia, e cada segundo de espera parecia uma eternidade. Enquanto isso, Pedro, alheio ao que estava sendo descoberto, sentia-se cada vez mais pressionado. Os olhares de Laura e Arthur, a atitude de Antônio e os sussurros dos outros empregados o deixavam em constante estado de alerta. Uma tarde, enquanto trabalhava no labirinto de Sebes, ele decidiu que precisava de respostas. Caminhou até a porta da mansão, hesitando por um momento antes de bater. Foi Laura quem atendeu, surpresa ao ver Pedro parado ali. Eu preciso falar com o Sr. Vasconcelos, disse ele, a voz firme, mas cheia de nervosismo. Há algo acontecendo aqui que eu não entendo, e preciso saber o que é. Laura olhou para ele por um momento, vendo a determinação em seus olhos. Sabia que não poderia mantê-lo no escuro por mais tempo. Entre, Pedro. Vamos esclarecer algumas coisas. Ela o levou até o escritório, onde Arthur estava sentado, com uma expressão de surpresa ao vê-lo entrar. Pedro sentiu um nó se formar em seu estômago enquanto se preparava para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Senhor Vasconcelos, começou ele, respirando fundo. Eu sei que há algo acontecendo aqui, e acho que tenho o direito de saber. Vocês têm me observado, têm me feito perguntas, e o que está acontecendo? Arthur trocou um olhar rápido com Laura antes de se levantar. Caminhou até a janela, olhando para fora, para os jardins que haviam sido palco de tantas de suas emoções nas últimas semanas. Então, finalmente, se virou para Pedro, sua expressão grave, mas resoluta. Pedro, o que vou dizer a você pode ser difícil de entender, começou, sua voz soando estranhamente calma. Há 10 anos, nosso filho desapareceu. Ele tinha um colar exatamente como o que você usa. Pedro ficou parado, atônito, enquanto as palavras de Arthur pairavam no ar. Ele sentiu sua cabeça girar, como se estivesse prestes a perder o equilíbrio. Você acha que eu sou seu filho?
conseguiu perguntar, incrédulo. Eu não sei, respondeu Arthur, sua voz tremendo levemente. Mas precisamos descobrir. Por isso, pedimos para você fazer um teste de DNA. Essa é a única maneira de termos certeza. Pedro sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Toda a sua vida, tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo, estava sendo questionado naquele momento. O silêncio no escritório era esmagador, enquanto ele tentava processar o que acabará de ouvir. Finalmente, ele assentiu, embora ainda parecesse em choque. Tudo bem, disse ele, sua voz rouca. Eu vou fazer o teste. Arthur e Laura trocaram olhares, sentindo uma mistura de alívio e medo. Sabiam que estavam prestes a enfrentar a verdade, seja ela qual fosse, e que isso mudaria suas vidas para sempre. Enquanto Pedro saía do escritório, a mansão mergulhou em um silêncio denso, como se o próprio edifício estivesse aguardando a revelação que estava por vir. Os dias seguintes ao confronto no escritório foram uma mistura caótica de ansiedade e tensão. A mansão, antes um santuário de ordem e silêncio, agora parecia estar à beira do colapso emocional. Arthur mal conseguia se concentrar em seu trabalho. Passava as noites acordado, sentado em sua poltrona no escritório, observando o céu noturno através das paredes de vidro. Sua mente girava em torno de um único pensamento: e se Pedro for mesmo seu filho? A esperança, que antes ele havia enterrado tão fundo, agora ameaçava emergir de forma incontrolável. Laura também estava inquieta. Embora tentasse manter uma aparência calma diante dos outros, seus pensamentos estavam uma confusão de lembranças, expectativas e medo. Ela passava horas no quarto, olhando para fotos antigas do filho desaparecido, traçando com os dedos os contornos do rosto dele. Havia tantas perguntas, tantas possibilidades, que ela mal sabia como se preparar para o resultado do teste de DNA. A incerteza do momento pairava como uma sombra sobre sua esperança de finalmente reunir sua família. Pedro, por sua vez, sentia-se como um estranho em sua própria pele. Depois do que ouvira de Arthur, não conseguia mais olhar para a mansão da mesma forma. Era como se cada canto, cada árvore no jardim, estivesse agora envolto em um mistério que ele não conseguia compreender totalmente. Ele se recolheu em si mesmo, dedicando-se ao trabalho com uma intensidade quase obsessiva. O ato de podar, plantar e regar as plantas era seu único refúgio, o único lugar onde ele ainda podia encontrar algum senso de normalidade. Antônio, o mordomo, sentiu que havia algo acontecendo, mas não conhecia os detalhes. No entanto, o clima tenso que permeava a mansão alimentava seu ressentimento. Ele começou a observar Pedro ainda mais de perto, procurando sinais que pudessem confirmar suas suspeitas de que o jovem estava prestes a mudar sua posição na casa. Para Antônio, a ideia de que Pedro poderia se tornar alguém importante na família Vasconcelos era insuportável. Ele precisava encontrar uma maneira de recuperar o controle da situação. Finalmente, o dia da revelação chegou. Arthur recebeu uma ligação da clínica responsável pelo teste de DNA, informando que os resultados estavam prontos e que ele poderia buscá-los a qualquer momento. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, ele foi até a clínica, onde recebeu um envelope lacrado. Por um instante, enquanto olhava para o envelope em suas mãos, sentiu um medo paralisante. Aquele pequeno pedaço de papel continha o poder de mudar completamente a vida dele, de Laura e de Pedro. De volta à mansão, ele entrou em seu escritório, onde Laura e Pedro já o aguardavam. A atmosfera no ambiente era densa, carregada de uma mistura de medo, esperança e dúvida. Arthur se aproximou da mesa, segurando o envelope como se ele fosse feito de vidro prestes a se quebrar. Laura, sentada ao lado de Pedro, respirava de forma curta e rápida, suas mãos cruzadas sobre o colo. Pedro mantinha o olhar fixo em Arthur, tentando se preparar para o que viria a seguir. Arthur parou diante deles, tomando um momento para se recompor. Este é o resultado, disse, erguendo o envelope. Sua voz soou rouca e pesada, como se as palavras estivessem sendo extraídas de um poço profundo de emoções. Antes de abrirmos, quero que vocês saibam que, independentemente do que estiver escrito aqui, isso não mudará o que todos nós vivemos nas últimas semanas. Ele olhou para Laura,
que assentiu silenciosamente, e depois para Pedro, que parecia dividido entre a esperança e o medo. Com um gesto cuidadoso, Arthur abriu o envelope e retirou a folha de papel de dentro. Seus olhos percorreram as linhas impressas, absorvendo cada palavra, cada número. Então, parou, os olhos fixos em um ponto da página. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Laura não conseguiu suportar a espera. Arthur, ela sussurrou, sua voz tremendo, o que diz? Ele ergueu o olhar, encontrando os olhos de Pedro. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, enquanto sua expressão finalmente se suavizava. Pedro, você é nosso filho, conseguiu dizer, sua voz quebrando no final. Por um momento, o mundo ao redor pareceu parar. Laura levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto olhava para Pedro, incapaz de processar a informação de imediato. Pedro, por outro lado, ficou paralisado. Seu coração disparou, e uma onda de emoções o atingiu como um maremoto. Ele sentiu alegria, medo, choque e confusão, tudo ao mesmo tempo. Nunca em seus sonhos mais loucos ele imaginara que seria o filho perdido de alguém, muito menos de Arthur e Laura Vasconcelos. E sou mesmo seu filho, murmurou Pedro, ainda incrédulo, enquanto olhava para os rostos de Arthur e Laura. Sim, respondeu Arthur, avançando alguns passos até ficar de frente para o jovem. Você é nosso filho. Nós finalmente te encontramos. Laura se levantou de onde estava sentada e foi até Pedro, envolvendo-o em um abraço apertado, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Meu filho, ela sussurrou, repetindo a palavra como se quisesse gravá-la em sua mente. Meu filho, você está aqui. Pedro permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando absorver a magnitude da situação. Então, lentamente, ele levantou os braços e retribuiu o abraço, fechando os olhos enquanto as lágrimas finalmente escapavam. Era uma sensação avassaladora, a peça que faltava em sua vida havia sido encontrada, mas isso trazia consigo um turbilhão de emoções e incertezas sobre o que viria a seguir. Enquanto os três se abraçavam, Antônio, que estava espreitando do corredor, observava a cena com uma mistura de incredulidade e raiva. Para ele, aquilo não fazia sentido. Pedro, o jardineiro, agora era o filho do patrão? Ele sentiu o controle que tinha sobre a mansão escapar de suas mãos e uma fúria cresceu em seu peito. Sabia que sua posição estava ameaçada e que precisaria tomar medidas drásticas para proteger seu lugar. De volta ao escritório, o silêncio finalmente foi quebrado quando Arthur se afastou, enxugando as lágrimas de seu rosto. Temos muito a conversar, disse ele, olhando para Pedro e Laura. Muito a recuperar e entender, mas vamos fazer isso juntos. Pedro assentiu, ainda sentindo o peso da revelação. Ele não sabia como seria o futuro, mas pela primeira vez em sua vida, sentia que pertencia a algum lugar, que fazia parte de uma história maior. Os dias que se seguiram à revelação foram intensos e carregados de emoções na mansão Vasconcelos. Pedro, agora ciente de sua verdadeira identidade, passou por uma mistura de sentimentos difíceis de processar. A realidade de ser filho de Arthur e Laura o atingia como uma maré alta, trazendo consigo a alegria de ter uma família, mas também o medo e a confusão sobre o que isso significaria para seu futuro. Laura, por sua vez, dedicou-se a estreitar os laços com o filho recém-descoberto. Ela fazia questão de passar tempo com Pedro, conversando sobre seu passado no orfanato, sobre seus gostos e sonhos. Para Laura, cada detalhe era precioso, um fragmento da vida do filho que ela havia perdido por tantos anos. Ela queria conhecer cada pedaço da jornada que ele havia enfrentado sozinho, na esperança de preencher o abismo deixado pelo tempo em que estiveram separados. Arthur se esforçava para encontrar um equilíbrio em seu próprio comportamento. A princípio, sua natureza controladora o levava a tentar introduzir Pedro na rotina da família de forma estruturada, impondo horários, conversas e planos. Mas, ao ver o desconforto do filho, começou a entender que precisaria ser mais paciente e aberto, permitindo que Pedro se adaptasse ao seu novo papel por conta própria. Enquanto a família se ajustava a essa nova dinâmica, a presença de Antônio tornava-se uma sombra inquietante sobre a mansão. O mordomo,
que sempre manteve uma postura rígida, agora estava visivelmente irritado e desconfortável com a situação. Ele começou a criar problemas discretos na casa, como desorganizar propositalmente a rotina dos empregados ou espalhar rumores de que Pedro estava ali para se aproveitar da fortuna dos Vasconcelos. Mas Antônio subestimou a força do vínculo que começava a se formar entre Arthur, Laura e Pedro. Certo dia, Arthur encontrou Antônio no corredor e decidiu confrontá-lo. "Sei o que você anda fazendo, Antônio", disse ele, a voz fria e firme. "Tenho tolerado suas atitudes por anos, mas isso acaba agora. Você foi longe demais." Antônio tentou se defender, alegando que estava apenas tentando manter a ordem na mansão. "Esse rapaz chegou do nada e está tirando proveito da situação", argumentou. Mas Arthur não se deixou abalar. "Pedro é meu filho. E, a partir de hoje, quero que todos aqui o tratem como tal. Não há mais espaço para sua desconfiança ou ressentimento nesta casa." Com essa decisão, Arthur finalmente demitiu Antônio, aliviando a tensão que pairava sobre a mansão. A notícia trouxe uma sensação de alívio para os empregados e um novo começo para Pedro. A partida de Antônio marcou o fim de um período de controle e manipulação na casa, abrindo caminho para uma atmosfera mais leve e harmoniosa. Depois da saída de Antônio, a mansão passou por uma transformação. Os empregados, que antes andavam pisando em ovos, agora realizavam suas tarefas com mais alegria e liberdade. Pedro, que já havia conquistado o respeito dos demais funcionários com seu trabalho nos jardins, começou a se sentir mais à vontade em sua nova posição como parte da família. O processo de aceitação e adaptação não foi fácil. Arthur e Pedro, em especial, tinham um longo caminho a percorrer. Ambos eram homens que haviam construído suas vidas em torno do trabalho e da disciplina, e agora precisavam aprender a compartilhar seus sentimentos e lidar com as complexidades da nova relação. Houve momentos de atrito e desentendimentos, mas havia também uma vontade genuína de reconstruir os laços que a vida havia rompido. Laura observava as interações entre o marido e o filho com um misto de alegria e ansiedade. Ela sabia que não seria simples, mas tinha fé de que, juntos, conseguiriam encontrar um novo equilíbrio como família. Para ela, cada pequeno gesto de carinho e aproximação era uma vitória a ser comemorada. Quanto a Pedro, ele se esforçava para se ajustar à sua nova identidade. A cada dia, descobria mais sobre o que significava ter uma família e um passado ao qual pertencer. Ele ainda mantinha seus hábitos simples, dedicando-se ao jardim, onde encontrava um espaço para refletir e processar todas as mudanças. O colar em forma de lua, que antes era seu único elo com o passado, agora simbolizava a reconexão com suas raízes. Com o passar dos meses, a rotina na mansão foi se estabelecendo em um novo patamar. Pedro, incentivado por Arthur e Laura, começou a se envolver com os negócios da família. Arthur o apresentou à empresa, primeiro de maneira discreta, participando de reuniões e conhecendo os diferentes setores. Pedro mostrava interesse e, aos poucos, começava a entender o mundo dos negócios em que seu pai prosperava. No entanto, ele não abandonou seu amor pelo jardim. Nos finais de tarde, após passar parte do dia na empresa, Pedro voltava à mansão e dedicava-se às plantas. Era seu momento de reconexão, de lembrar de suas origens humildes e de se lembrar que, mesmo em meio à nova vida, ele era ainda aquele jovem que buscava encontrar seu lugar no mundo. Arthur, por sua vez, começou a abrir espaço para Pedro em suas atividades diárias. Em vez de apenas observar o trabalho do filho, ele começou a ajudá-lo nas tarefas do jardim. Certa vez, enquanto arrancavam ervas daninhas juntos, Arthur disse com um sorriso: "Sabe, isso é mais difícil do que eu imaginava. Acho que preciso de umas aulas com você." Pedro riu, sentindo o peso do passado aliviado por momentos como aquele. "Vou te ensinar", respondeu, enquanto continuava a trabalhar. Era nesses pequenos gestos que a nova normalidade da família se construía, pedra por pedra, planta por planta. Na mansão, os dias passaram a ser marcados não mais pelo silêncio e pelo peso da perda, mas pela construção de uma nova história. O vento do outono deu lugar à primavera, e o jardim, assim como a família, começou a florescer novamente.
O tempo continuou seu curso na mansão Vasconcelos, agora transformada pelo renascimento dos laços familiares e pela esperança que voltará a habitar em seus jardins. As folhas douradas do outono foram substituídas por brotos verdes, florescendo em todos os cantos do extenso jardim. Pedro, Arthur e Laura trabalhavam juntos para construir um novo capítulo em suas vidas, um capítulo marcado pelo amor, compreensão e, acima de tudo, pelo desejo de reconstruir o que havia sido perdido. Arthur, que antes vivia preso em sua própria dor e controle, aprendeu que a verdadeira força está em aceitar o inesperado e lidar com ele de forma aberta e honesta. Ele percebeu que o colar em forma de lua que Pedro usava não era apenas um objeto de conexão com o passado, mas um símbolo de renascimento. A partir daquele ponto, ele deixou de lado suas antigas barreiras emocionais e abraçou o filho não apenas como parte de sua família, mas como uma nova esperança para o futuro. Pedro, por sua vez, descobriu o poder de pertencer. Ele sempre acreditara que sua identidade estava perdida em seu passado desconhecido, mas agora entendia que era possível construir uma nova identidade baseada nas experiências e no amor que encontrara. A relação com Arthur e Laura o ensinou que o sangue não é o único laço que cria uma família, são as escolhas diárias de cuidado, compreensão e apoio mútuo que verdadeiramente moldam quem somos. Laura, que durante anos carregara a dor da perda, reencontrou sua força na união da família. Ela compreendeu que, mesmo em meio à tragédia e ao sofrimento, há espaço para a esperança. A volta de Pedro para sua vida era uma prova de que, às vezes, a vida nos presenteia com segundas chances quando menos esperamos. A história de Pedro e da família Vasconcelos é um lembrete poderoso de como situações inesperadas podem mudar o curso de nossas vidas. É sobre aceitar o desconhecido, enfrentar os traumas e abrir-se para as possibilidades de redenção e renovação. Assim como as estações do ano, todos nós passamos por ciclos de dor e renascimento. E, assim como os jardins da mansão que floresceram novamente, a vida é feita de momentos em que, mesmo após longos períodos de inverno, a primavera sempre encontra seu caminho para voltar.